Eu sempre falo que o YouTube ele funciona num tripé, que tem que ser bom para quem cria, para quem consome e para quem investe. É assim que o YouTube funciona, para a sustentabilidade do negócio. Mas no final é muito gratificante ver o crescimento dos canais, porque é isso, pra gente o crescimento de vocês é o nosso crescimento. O crescimento de milhares de criadores que surgem, novas gerações, os criadores mais antigos, os que tornam empreendedores criativos, tudo isso faz parte de um conjunto. E essa coisa de senso de justiça, ela, pra mim, ela permeia tudo. Como executiva, ou quando eu tô numa mesa de conselho, como mãe, no trabalho, pra carreira, pro meu time. Desde uma meritocracia e perseguir isso, até essa questão da acessibilidade, de acreditar que todo mundo tem que ter oportunidade. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem, cara? Tô ótimo, cara. Como tem sido sua semana? Muitas tarefas? Muitas reuniões, muitos compromissos, cara. Já pensando o quê? 2026? Cara, já tá tudo no forno, né? Tem que Sistema 2026. Agora é a hora de planejar. Muito bem. Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, gravando sempre aqui no Studio. Então você quer começar um podcast e não sabe quantas câmeras compra, como é que edita, como é que sobe lá pro YouTube. Tem que subir pro YouTube, hein, galera? Importantíssimo. Esse episódio a gente vai falar muito sobre o YouTube. Às vezes, quantos microfones, né? Luzes, câmeras. E aí você pode gravar não só seu podcast, você pode gravar videoaula, você pode vir gravar vários cortes para as redes sociais. Qualquer tipo de conteúdo que você quiser. E é o quê? O melhor preço do Itaim, que tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Tem o SSD externo de 2 TB aqui, ó. Você consegue gravar suas fotos, vídeos, documentos, levar para qualquer lugar, transferir entre as máquinas. E tem o nosso cupom de desconto lá no site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers. O QR Code está aqui do lado, cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston. Muito bem, seu Fábio Bessa, quem trouxemos hoje? Quem trouxemos, cara? Trouxemos, segundo a Forbes, uma das mulheres mais influentes do Brasil. A Forbes falou isso? Porra, capa. Caramba! Título, importantíssima. Cara. Trouxemos Patrícia Muratori, diretora do YouTube para América Latina, cara. Latina América. Vamos saber muito, né? Porque afinal de contas a gente tem um canal do YouTube que vocês devem estar inscritos aí, né? Tô assistindo pelo YouTube, né? Estão assistindo na TV de casa, né? Muito obrigado, hein? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada aí, a vocês pelo convite. Bater um papo. Eu vou falar uma curiosidade que eu vou falar para quem tá ouvindo. Você sabe quantos % são inscritos que assistem o nosso conteúdo? 30%. Cara, não. Tá em 19, você acredita? Nossa, muito pouco, Mas gente. eu acho que tem muito ali, assim, é ruim, e eu já ouvi que outras pessoas também têm essa faixa, mas eu acho que tem muito da transmissão também, a galera que entra e tem muita gente nova. Mas isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu não sei se a Smart TV, né, até um assunto pra gente entrar, porque tem muita gente assistindo, eu assisto muito na Smart. Qual é o percentual de Smart TV do canal de vocês, vocês sabem? Boa pergunta. No Analytics tem, vamos dar uma olhada. Tem, eu não sabia. Porque vocês conseguem ver quantos % assistem pelo celular, quantos % pela TV. Mas isso é uma tendência do mundo todo. Não, e você vê no canal de vocês, e isso é uma tendência de crescimento muito grande das pessoas assistirem, conectarem conteúdo na televisão. Porque eu acho que é isso, assim, eu consumo muito conteúdo, mas na Smart TV às vezes você não entra no controle pra, tipo, sei lá, clicar pra se inscrever no canal. É um outro hábito, né? Assim, de você poder assistir. Às vezes você tá assistindo até com mais gente na tela da TV. Porque é verdade. O momento de assistir o conteúdo ali, né? Eu pelo menos assim, tem coisas que eu assisto na TV, tem coisas que eu assisto no celular, né? Depende do tipo de conteúdo ali que você vai... Tem conteúdo que as pessoas assistem até na televisão e no celular, porque no celular você tem interação diferente da televisão. É um comportamento interessante, mas vale a pena vocês verem qual que é o comportamento do canal de vocês. Muito interessante. Vamos falar muito sobre isso. Muita coisa. Porque ela também é o quê? Maratonista, Thiago Calma. Maratonista. Já fez várias maratonas. Está indo para Berlim agora, então a gente vai falar muito sobre essa parte com a Patrícia. E mãe do Ricardo e do Leonardo. Quantos anos tem seus filhos? 12 e 14. Acabou de fazer 14, o mais velho. 2 meninos. Naquela fase boa, né? Adolescente.
12, 14 anos, hein? 2 meninos. 2 meninos. Sofre muito com eles? Ainda não. Ou eles são bons. Vamos falar isso aqui? Não, Não, imagina. são os São amores, os melhores né? filhos. Nossa. São definitivamente os melhores filhos. Mas são fases de todas as fases, né? Isso aí, mas vamos falar sobre todos esses aspectos. Tudo, né? E eu acho que assim, você é uma executiva, tá numa empresa muito grande, muito relevante, né? A gente trouxe uma vez o André Barrense, você conhece o André Google. Barrense Claro. do Google? E ele, assim, tem toda uma mística das pessoas que trabalham no Google, né? Do processo seletivo, como é que foi chamado. No caso, acho que ele contou que ele recebeu um e-mail, sei lá, hi from Google, ele achou que era spam, alguma coisa assim, antes de chegar na posição que você está agora, como que você chegou no Google? Assim, como é que foi a sua carreira? O que você fez? Como é que foi o chamado para ir para o Google? Teve essa mística toda ou não? O meu foi diferente do André. Aliás, adoro o André. Estava junto com ele na semana passada. Eu fiz carreira no mundo da propaganda, então eu estava 13 anos, na época na DM9, e eu tinha acabado de ter os meninos, né? Eu tive um na sequência do outro, o Rick e o Léo. E naquele momento eu falei, nossa, falei pro meu marido, e eu tava muito bem lá na DM9, tava num super momento de carreira, mas a maternidade pegou pra mim de jeito, assim, e eu tava passando muita coisa na minha cabeça que podia mudar aquilo, e eu falei pro meu marido, eu quero parar de trabalhar. E ele falou, eu super apoio você a parar de trabalhar, mas eu acho que você tem muito pra contribuir ainda. E aí eu olhava para o que eu podia fazer, e eu tava num casamento que tava dando certo ali no mundo da propaganda, então eu não queria mudar de lá para ir para uma outra agência, não era o caso, tava 13 anos. Mas eu olhava para os clientes que eu ajudava também a se digitalizarem, clientes tradicionais, a montar suas equipes para o lado digital, performance. Eu falei, eu queria viver isso, então a melhor forma de viver é trabalhar numa empresa de tecnologia que é puro digital. E eu foquei nisso. Então, eu comecei a fazer algumas outras entrevistas em outras empresas, quando veio uma indicação de uma diretora na época, e ela falou pra mim, eu falei, putz, mas eu ainda tava na dúvida, porque eu tinha muita coisa que tava acontecendo lá na agência, que era muito legal pra mim. Ela falava, Paty, se tudo der errado no Google, pensa que você vai fazer um MBA remunerado de 2 anos, que você vai aprender absolutamente tudo, e aí se der errado, você vai pra outro lugar. E aí eu comecei o processo. Foram 8 entrevistas. Eu lembro que teve um dia, eu não sei se eu voltei para lá 2 ou 3 vezes, em horários diferentes. E foi assim, eu passei, foram 8 entrevistas até o final, e eu comecei a trabalhar no Google 12 anos atrás, na área de vendas. Então eu passei por vendas das grandes operadoras de telefonia, depois para o varejo, que eu falei, agora eu quero viver assim, o que é o dedo no pulso, coração do que é performance. E acabei conseguindo essa outra vaga para ir para o varejo. Então, fui vendas por 6 anos. E 6 anos atrás, tive a oportunidade de mudar para o YouTube. Outro dia escrevi um artigo que eu falei dos 30 minutos que mudaram a minha carreira, porque a pessoa da vaga, que era em Nova York, a chefe, ela estava no Brasil na semana seguinte. Aí eu olhei o calendário dela, era um calendário aberto, tinha 30 minutos na agenda dela, livre. E eu estava com essa vaga aberta. Eu falei, é minha, né? Entrei lá no calendário dela, me convidei para falar com ela. Você vê a agenda aberta, você agenda, pode... a minha agenda é aberta, a agenda dela era aberta. Sabe os compromissos. E aí eu vi que ela estava no Brasil, e vi que ela só tinha esses 30 minutos vago, o resto estava tudo preenchido. Caramba. Você cavou lá uma... Eu perguntei, né, topa conversar, e eu sabia que a vaga estava aberta, e aí a gente bateu um papo, aí ainda teve o processo todo da vaga, e aí eu entrei pro YouTube, na época para cuidar do YouTube no Brasil, e quase 3 anos atrás eu comecei a cuidar do YouTube na América Latina. 6 anos, então, de YouTube. 6 anos. 2019. 2019. Legal. O YouTube tem 20 anos. A gente tá fazendo 20 anos esse ano. Daqui a pouco já pode ser preso. Jovem adulto. Jovem adulto. Um jovem adulto. Não, mas é que vai aprendendo, vai mudando de rota. Com né? certeza. Então... E dentro dessa sua trajetória no YouTube, assim, né? Passaram por uma pandemia ali, né? Creio que isso deu... A gente ficou muito digital, muito consumidor, né? De vídeo, de tudo. Como que foi pra você? Que acho que você pegou esse começo e logo depois teve essa Poxa, virada. foi exatamente isso. Assim, eu entrei em 2019
E aí, um ano para eu poder entender do time, poder aprender com eles. E aí veio a pandemia no comecinho de 2020. Aí no começo eu achava que a gente ia parar, trabalhar no planejamento estratégico, mas de repente veio o boom de tudo e o Brasil viveu uma situação assim de pandemia para o digital até maior do que outros mercados. Vocês lembram das lives de música? Com certeza. Muita coisa aconteceu, né? As lives explodiram naquele momento e era uma coisa muito peculiar, assim, do Brasil. Claro, todos os outros mercados também acabaram passando por esse boom digital. Eu não lembro nem de ter tantas lives antes assim, né? Aqui no Brasil. Acho que tem uma coisa importante, tinham muitas lives que aconteciam, as lives dos gamers, né? Tá. Muito jogo de futebol acontecia de um outro jeito, não como a gente tem hoje. O que ajudou pra gente na época da pandemia, e eu acredito muito nisso, as empresas elas precisam estar preparadas com uma fundação sólida para que, na hora que a pandemia veio, a gente já tinha toda a parte de infraestrutura, de produto, todo o aprendizado para você fazer uma live e conseguir absorver aquele boom que foi das lives de música naquele momento. Você tinha que estar preparado para isso. Então foi quase que uma coisa, isso já acontece com os gamers, agora está acontecendo com os artistas. Não foi recriar, mudar completamente um sistema, né? Você dava aula tradicional, de repente você dá aula virtual, 100% virtual. Foi uma mudança muito grande para a gente. Mas vocês estavam preparados? A gente estava preparado, porque era algo que a gente já tinha para outros verticais. Mas teve que ensinar essa galera, né? A fazer, né? Tipo, a produtora ali dos artistas, tudo, né? Não, foi um aprendizado conjunto. Muita coisa também pra gente foi completamente novo. E a intensidade do que, né? Ao mesmo tempo, a gente estava vivendo uma pandemia. Então, você tinha ali o entretenimento como base... mas a gente criou um vertical específico de saúde, porque também o Brasil era um dos países, né, que estavam sendo muito impactados. Passar por isso. E era esse olhar sobre crescimento de base, de usuário, de consumo de conteúdo, mas também com um olhar muito responsável de como que a plataforma atua com esses milhões de brasileiros que estão acessando, e os criadores também, que obviamente a gente tinha que pegar muito pela mão. Sim. E os criadores que já sabiam atuar no YouTube, os que nasceram com a plataforma, e os novos, e a nova geração que está chegando. Os podcasts também foram, assim, pelo menos no Brasil, deram uma explodida nessa época, não foram de conteúdos mais longos, não era? Ou tipo, sei lá, o Flow... Acho que sim, foi mais ou menos nessa época. Podpah, Inteligência... Que era conteúdos assim de 3, 4 horas, porque eu lembro muito da pandemia como consumidor, né? Você ligava e deixava 4 horas, aqueles programas imensos, né? Que foi um pouco da nossa referência lá atrás, né? Pra começar pós-pandemia. E é incrível você pensar isso, né? Porque não era assim naquela época. E aí você sempre tem quem tá desbravando, que tá trazendo isso e aprendendo muito. Então, realmente foram precursores para entender comportamento, conteúdo, anunciantes, né? Eu sempre falo que o YouTube ele funciona num tripé, que tem que ser bom para quem cria, para quem consome e para quem investe. É assim que o YouTube funciona, para a sustentabilidade do negócio. E assim veio também, né? Não é exatamente o formato do podcast, mas é um novo tipo de consumo, né? Videocast, podcast, e como o YouTube, como plataforma de vídeo, teve também essa força para ser o consumo que tem hoje, né? De vocês estarem, inclusive, passando. Com certeza. Faz parte do negócio. O YouTube faz parte do negócio de, acho que todo mundo que está no digital, de alguma forma. No final, a gente viu uma mudança muito grande, uns 20 anos, de uma plataforma de vídeo, de compartilhamento de vídeo. Para vocês, eu digo para os criadores assim, vocês não são criadores de conteúdo no YouTube, vocês são empreendedores criativos. Muito mais do que um canal. É um negócio. Sim. E a gente vê muito isso com os criadores que nasceram e que viraram empreendedores criativos. Muitos dos seus negócios são além do YouTube, às vezes do Brasil para o mundo, ou do mundo físico acabou tendo um spin-off que veio pro YouTube depois. A gente tem vários casos assim, que surgiram ao longo dos 20 anos, mas hoje a gente consegue provar quanto que a gente contribui para a economia do país,
quantos empregos a gente gera direto e indiretamente. Nossa, bonito. Vários cases, nossa. É muito bacana, assim, para mim também é o que me motiva, porque ver vocês atuando, ou uma padaria que se reinventou através do YouTube, a gente tem casos incríveis. Não são só os mais conhecidos, né? Sim, e que tamanho que é o Brasil, assim, pro YouTube em questão de mercado, de acesso, talvez acesso e mercado sejam diferentes, não sei. O Brasil é um dos maiores países pro YouTube no mundo. E é por isso que a gente consegue realmente, eu digo que é um grande laboratório massivo, onde a gente testa ao mesmo tempo que a gente está fazendo as coisas acontecerem. Em produto, em visualização, no consumo, um dos maiores países para TV conectada, impressionantemente. E a gente é pioneiro também em fazer coisas que nunca nenhum outro país fez. Por exemplo, hoje, não sei se vocês acompanham, mas as transmissões esportivas, o Brasil nasceu através do projeto que a gente fez lá atrás com o Paulistão. Uhum. Esse projeto inspirou os times de fora a criar a NFL Sunday Tickets, assim. E você não vê isso acontecendo em outros mercados, além dos Estados Unidos, do Brasil. Então, aqui é um grande celeiro de empreendedorismo criativo de diversas maneiras. Se for parar pra pensar, essas transmissões assim, né, são de forma gratuita, né, pro público ali. Obviamente tem a parte financeira por trás, né, ali os contratos de patrocínio, mas você disponibiliza pro público de uma forma gratuita, né, sem TV a cabo, sem nada. Fica meio atemporal, até mesmo pras marcas, né, porque se entrar daqui 3 anos e for assistir uma transmissão, tá lá sendo exposto, Não, isso é uma coisa muito importante. Aliás, assim, eu sempre digo, porque no final... vocês também têm uma responsabilidade enorme sobre o conteúdo que vocês colocam, porque esse conteúdo, se você não tirar, ele tá um conteúdo... Tá lá. Ou mesmo que vocês tirem, de alguma forma, aquele conteúdo já foi ao ar. Ele tá lá, de eterno. E isso é muito bacana, a gente vê muito... A gente tem uma vertical específica no time que cuida dos que a gente chama os edutubers, que são os professores de educação. E é muito isso, assim, você procura vídeos de muitos anos atrás... que você tem acesso àquele conteúdo no Brasil todo, ou fora dele, né? A importância de você conseguir ter uma plataforma que não tem barreira geográfica, que dá acesso, que democratiza o acesso. E é por isso que também o conteúdo do que a gente coloca ali, ele tem que ser muito bem planejado, né? E hoje você procura tudo no YouTube, né? Você não procura mais no Google, você procura no YouTube. Sei lá, como meu celular travou. O YouTube é o segundo maior buscador depois do Google. Eu uso mais o YouTube do que o Google, porque ele te dá, né, a ferramenta, você vê como é que faz, como é que você consegue resolver aquele problema. Então, cara, você busca tudo no YouTube, que né? Que bom, sou um usuário... Um heavy user. Heavy user. E, bom, Paty, a gente também, né, vamos passar muito ainda pela questão do YouTube, mas a gente falou da parte esportiva também aqui, né? Você, maratonista, a gente vai querer também saber da questão do Aquiles, né? Que você também já foi guia lá, então queria saber de onde surgiu primeiro o seu interesse por esporte, como é que foi essa sua trajetória esportiva na vida. Já, assim, minha mãe sempre foi uma incentivadora de que a gente fizesse sempre esporte, mas o meu esporte lá de trás, desde pequenininha, era natação, que aliás era inegociável. A gente não podia sair da natação. Tinha natação e o inglês. E é interessante, porque o inglês foi o que me levou também a estar no Google. Uhum. E a natação também me levou para outros lugares, além de uma questão de sobrevivência e tal. E a corrida, eu comecei a correr quando eu ainda nem era casada, mas a gente até criou um programa dentro da agência que chamava Programa Pegando Pesado, com o presidente, que era o Sérgio Valente, e que tinha uma meta que a gente estabelecia, cada um tinha sua meta, um era perder peso, o outro era chegar mais longe, chegar mais rápido, e era em conjunto com a Companhia Atlética, e aí cada um participava. Quando a gente chegava no final de sei lá quanto tempo, a gente via quem cumpriu as metas, e aí aquilo a gente devolvia em doação, pessoal e da agência. Então era muito legal. Então, aquilo foi um movimento meu lá de trás, de começar a correr, até que uma amiga mais maluca começou a falar, vamos correr uma meia maratona. E eu falei, meia? Era 10, virou 15. Sempre tem alguém, sempre tem um amigo. Eu preciso nominar. Letícia Baena. Te levou pra... Começou a falar de maratona depois, e a gente falou, não.
ela foi fazer a primeira sozinha. Era um quarteto. Então, Letícia, Cíntia, Karine e eu. Até que... Eu não sei em que momento a gente topou, mas em 2019 a gente foi fazer a primeira maratona. E aí que foi qual? Foi Amsterdã. Amsterdã. Especial. Outubro, né? Geralmente. Outubro. Legal. E como que foi a experiência? O ciclo, né, de treinamento primeiro, porque passar de uma meia para uma maratona. É super bacana, assim. Conciliar pra mim, a com maratona, vida, eu acho que tem um ponto que... A maratona, pra mim, é uma das maiores analogias à vida, assim, quando a gente tá falando de esporte, né? Porque, primeiro, pra mim, não é sobre a maratona. Claro que eu tenho uma meta pessoal de conseguir fazer primeiro um ciclo melhor, de melhorar a performance, sabendo das limitações que tudo pode... todas as variáveis que podem impactar, seja idade, seja outras condições externas, seja o seu momento. Mas, para mim, a maratona é um processo, assim. E eu coloco mesmo... Eu tô indo para minha sexta. Mas eu coloco como meta pessoal... Porque eu vejo como essa grande analogia à vida, assim. Primeiro, e também eu vejo você perguntou da Aquiles, como um grande processo de gratidão, assim, de me sentir privilegiada por poder fazer. Eu acho que, outro dia eu falei numa entrevista sobre que a escolha, sempre que você pode escolher, isso faz parte de um grupo de privilégios. Às vezes você está passando por momentos difíceis, ou alguém perto de você, ou no trabalho... Você não vai, às vezes, nem conseguir acordar cedo para estabelecer um processo de maratona que requer muito de você. Então, para mim, assim, cada vez que eu acordo cedo e que eu vou pro parque, ou que eu vou pra USP, que a gente tá lá junto correndo, eu falo, isso aqui é um privilégio. Assim. Então, eu tento trazer muito numa forma de gratidão, apesar do sofrimento. Porque nem tudo são flores, né? É um sofrimento voluntário. E você comentou rapidinho antes de você continuar na sua... timeline aí de maratonista, para quem não conhece o que é o Aquiles, assim. O Aquiles, e é interessante, assim, eu conheci... O Aquiles é uma ONG que conecta pessoas com deficiência, que possam caminhar ou correr, com guias voluntários que possam caminhar ou correr com eles. E a missão, ela é muito clara, né? Fazer o bem para o outro e fazer o bem para você mesmo. E nasceu para mim... Uma vez que eu estava numa dessas provas e encontrei um guia com um atleta e era uma pessoa com deficiência visual, estava com uma cordinha e tal. Eu falei, gente, mas assim, eu nunca percebi eles aqui. E aí aquela prova inteira, uma prova acho que de 10 quilômetros, eu fui vendo, eu tinha vários deles, eles usam uma camiseta amarela. Eu falei, ué, tem vários da Aquiles aqui. E aí eu gritava, Aquiles, Aquiles. E aí saí de lá, já tentei entrar em contato. Eu fiz o processo para ser guia, porque você tem um treinamento. Então, eu fui guia por um tempo, depois entrei no conselho da Aquiles. Hoje, eu apoio de outra forma, mas super convido a todos, empresas, né, marcas que possam apoiá-los. Hoje, eles são centenas espalhados, especialmente aqui em São Paulo, mas a Aquiles nasceu em Nova York. E eles... tentam também ir para outros lugares, viajar, porque eu já vi histórias incríveis, assim. Primeiro é a história de transformação através do esporte. Pessoas que perderam, inclusive, a esperança de viver porque adquiriram a deficiência ao longo da vida, ou tiveram adversidades ali que fizeram com que o esporte mudasse o propósito deles de vida. E eu vi assim, isso na prática como guia também, porque no final você está emprestando seus olhos, sua boca, suas pernas, seus braços para o outro, né? Não é sobre o seu som, o seu ritmo, sobre você, é sobre você e o outro. É um processo muito impactante, eu convido, e quem, não só as marcas, mas quem quiser ser um guia voluntário, eu convido também. Tem site? Tem, Instagram, Aquiles, tudo. Instagram tem, super modernos. Tem um vídeo lindo que foi feito um tempo atrás também para mostrar essas histórias, né? Então, pessoal que quiser conhecer aí, acessa, né? A gente vai deixar aqui também. É começar a reparar, aqui em São Paulo, né? A gente fala pro Brasil inteiro, né? Mas aqui em São Paulo as provas a gente sempre vê muito, né? Eles largam primeiro, exato. Então como o pessoal começa no a reparar treino também, mais. cara, na USP lá direto. Na USP tem. Eu não sei se direto. vocês viram, teve uma prova que me chamou muita atenção, de uma atleta com deficiência que ela estava contando, que elas estavam com essa cordinha, porque são pessoas com todos os tipos de deficiência.
física, intelectual, auditiva, visual. E o visual, a importância de você usar aquela cordinha. E das pessoas tentarem passar pelo meio. Então, sempre tem mais do que um guia, justamente para poder direcionar. Porque no final, a corrida, a gente acaba sendo muito focado no nosso tempo. Às vezes nem é de propósito, né? Você tá olhando só o seu. Mas a importância disso, de você conseguir ler o ambiente, entender que tem mais do que você ali naquela prova, né? Eu lembro lá na transmissão da prova da ASICS também, que foi um deficiente visual, não lembro o nome dele, mas foi com o marido da Júlia Sete, lá o Luiz também. Eles também comentaram, né, de como é que é essa experiência, então super legal para quem quiser conhecer, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. E voltando para, Amsterdã foi sua primeira, como é que foi o pós-prova? Foi aquilo, não, vou voltar aqui de novo, eu vou treinar essa distância, ou foi tipo, não quero fazer isso nunca mais? E logo em seguida... Já tava com a inscrição. Porque todo mundo outra. é assim, né? Não sei. Raramente eu encontro alguém que falou, só vou fazer uma e não quero mais, né? Eu acho que eu pelo menos pra mim foi... Eu entendi o que era aquilo, entendi o significado de fazer uma maratona e o quão difícil é. E aí, passado o tempo da dor física, fica uma vontade de você, de alguma forma, se superar e melhorar e passar. Tanto que eu acabei fazendo 2 vezes Nova York, 2 anos seguidos. Por motivos diferentes. Um eu fui sozinha, minha família foi comigo, meu marido e os meninos. E no ano seguinte, 2 amigas minhas, estava contando para vocês, resolveram fazer. E eu falei, mas vocês resolveram fazer fora de ordem. Eu falei, mas não vou deixar vocês fazerem sozinhos, eu vou com vocês. E fui. Mas eu fui com essa cabeça, assim, eu conhecia cada pedaço daquela prova, eu lembrava das pessoas, eu lembrava da ponte, né, da Queensborough Bridge, e eu falei, eu preciso chegar naquela ponte de novo, e agora eu vou passar por ela. Era quase como se fosse um monstro na minha cabeça, sim, que eu falei, eu vou passar por ela bem. Porque a primeira vez foi mais duro. Foi. As duas vezes. As duas. Nova York, assim, eu acho que a prova mais... Eu fiz 5 provas, mas ela, sendo 2 em Nova York. Mas, pelo que eu sei, do que eu vi, ela deve ser uma das provas mais inclusivas do mundo. Tanto é que a Aquiles é super presente lá, porque nasceu com o Dick Traum, que foi o fundador, mas não tem linha de corte, eu acho. Pelo que eu entendo, é uma prova que eles acabam quando o último passar pela prova. Você vê muita gente com mais idade correndo a 100ª maratona. Então tem gente que anda, que corre, essa torcida na rua, porque tem quase que uma competição bonita entre os bairros. Né? É uma outra energia, né? Mas pra mim tinha um significado de passar por ela, sabe? De novo, mas não me convidem pra 3ª vez. Ninguém. Eu não vou. E pode pedir música depois na 3ª, né? Na 3ª não. Mas agora você vai pra Berlim, né? Agora eu vou pra Berlim. Tá sendo bom esse ciclo? Tá sentindo preparar? Faltam, 3 semanas, né? Pra prova. Então, se esse vídeo estiver sendo gravado num outro momento, talvez eu respondesse outra coisa. Mas eu tô no pico do cansaço. Porque tem esse auge ali, né? Pra falar a verdade, eu tava indo super bem. Sábado passado eu tinha que completar 32. Não fui, assim. Eu fui no 26 e não conseguia mais. Então, acho que tudo acontece. Por isso que eu digo que, pra mim, a maratona acaba sendo uma grande analogia à vida, porque tudo pode acontecer em tantas horas, né? Sim. Pra quem corre por mais tempo, numa maratona, que tá lá treinando... Você se sente... Eu não sou uma atleta de alta performance. Se sente mal. É todo um processo de aprendizado. Para mim é um processo de autoconhecimento. A primeira prova de Nova York, o meu fone parou de funcionar logo no início. Eu falei, guardei aqui. Então eu fui a maratona inteira sem fone. E desde 2023 eu corro sem fone. Em nenhum treino. Acho que tudo que acontece ali na minha cabeça enquanto eu corro muito tempo... Tem um processo criativo enorme, tem um processo de autoconhecimento, de reflexão com você mesmo, assim, acho que é muito diferente. Você resolve uns problemas enquanto tá correndo? Mas era bom gravar de alguma forma, porque às vezes eu esqueço. Você esquece. Mas eu já tive muito boas ideias enquanto eu corro.
Isso é bom, é verdade. A gente também, acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Dá uma oxigenada ali, você vai tendo ideia, vai resolvendo coisa, vai pensando na vida. Muito bom. Voltando agora um pouco para o assunto do YouTube, falando em boas ideias, a gente tem alguns cases recentes, a gente falou de transmissão e como a gente também faz transmissão desse modelo no YouTube, coisa, vamos falar, nova dentro do histórico, sei lá, de televisão, mas que foi experiências assim, falando especificamente do Brasil, né, da Cazé TV com a Live Mode. Você participou desse processo? Sim. Porque tá meio num ponto, a gente vê um ponto meio sem volta, né? Assim, as grandes emissoras estão tudo tendo que repensar o modelo. Não, eu tô desde o início dessa parceria. A gente, que hoje a gente olha para a Cazé TV, primeiro a gente tem um movimento muito grande de outros canais, sempre muito envolvidos com esporte no YouTube. E foi a partir disso que a gente entendeu que ali podia ser uma grande oportunidade de um passo ainda maior. Isso nasceu 5 anos atrás e a gente foi testando. A gente gosta muito de um modelo que você testa e escala. E a gente começou com outros campeonatos. A gente começou com a Copa do Nordeste 5 anos atrás. E foi testando esse modelo do jogo ao vivo. Era um outro tipo de parceria. Até nascer o Paulistão. Acho que o primeiro ano de Paulistão já foi em parceria com a Live Mode, mas no canal da Federação Paulista, quando o Thiago Leifert fez uma das transmissões juntos. E essa mistura, né, a linguagem da Cazé, na verdade antes não era Cazé, então essa linguagem que a Live Mode mesmo criou, de mistura de influenciador, com personalidade, com criador, com atleta, essa coisa que você parece que você tá quase ali dentro, né, da sala, exatamente. Assistindo, que se você for pensar, as lives de música... Era isso. Pensei nisso agora, quando você falou, mas você parecia que tava lá dentro, né? Brother do Gustavo Lima ali. Essa transmissão, ela traz um outro tipo de, talvez de relação que quando você tá assistindo na tela da TV, do jeito tradicional, você não sente. E isso nasceu com o Paulistão, a gente foi aprendendo. No final de 2022, surgiu a Cazé com a Copa do Mundo, em dezembro. Na verdade, existia, e eu já falei isso, porque morria de medo. Eu falava, mas assim, o canal do Cazé tem 50 mil inscritos. Faltavam 3 semanas para a Copa. Tinha 50 mil? 50 mil inscritos em dezembro de 2022. Nossa. E aí, em 3 semanas de Copa, foram 7 milhões de inscritos. Nossa. Em dezembro, né? Será que vai acontecer isso com o Sistema? Olha lá. A gente tem quantos? 30 e poucos mil, Faz não é? uma collab com a Cazé, dá pra fazer uma collab. Cara, não sabia disso. Foi pra 7 milhões em... Se junta a paixão nacional com um estilo de transmissão que fez muita diferença. E aí, no ano seguinte, a gente fez uma negociação e o Paulistão foi pra dentro da Cazé. Hoje a gente tem o Paulistão e o Brasileirão. E a gente acabou de anunciar que o YouTube vai ser a única plataforma aberta, gratuita, a ter 100% dos jogos da Copa do Mundo. Puta, tá doido, cara. Absurdo. Não, que, assim, hoje, assim, a gente olhando, fala assim, putz, é meio óbvio, é claro, né? Mas lá, eu fico pensando nesse momento lá atrás, de como é que você... Porque, assim, não era trivial, né? Custo altíssimo, assim, você convencer as marcas a entrarem, a apostar, eu acho que deve ter sido um trabalho aí... Não, e é super interessante isso que você falou, porque realmente tem uma questão cultural. Anunciantes também, anunciantes e nós, a gente aprendeu a assistir um tipo de conteúdo no mesmo horário, no mesmo dia da semana. De repente, esse hábito muda. No começo, até um estranhamento de procurar no Google. Onde vai passar o jogo? Hoje é assim. Hoje as pessoas procuram onde vai passar o jogo. E não tem jeito de não, porque também existe uma fragmentação diferente dos direitos esportivos que levou a isso. Mas essa oportunidade de construção, e quando a gente vê essa trajetória, Cazé, acho que passa dos 20 milhões, não sei exatamente o número que está hoje, mas são essas grandes parcerias. O time diretamente trabalha nisso, assim, desenvolvimento de conteúdo e parcerias para diferentes tipos de negócio.
E acho que abriu muita porta pros outros esportes também, né? Talvez o futebol, né, escancarou ali, mas, pô, aí começou Olimpíadas, né? Hoje em dia, pô, tava passando o campeonato de tênis de mesa lá, o casé, né? A ginástica, tudo. Então, coisas que você não via antes não via. Imagina, TV, sei lá, né? Você compra o direito de vários esportes e a emissora tem que fazer uma escolha qual que ele vai colocar. Às vezes no digital ele consegue muito mais fácil, né? Abrir várias lives, né? E isso pra mim, assim, é uma outra coisa. Quando eu falo dessa missão do YouTube de ser democrático, de ser acessível, a questão é, o horário nobre do YouTube é o horário que você quiser assistir. Uhum. Quem falou que o horário nobre, pra mim, é às 9 da noite? Aliás, definitivamente não é, porque eu durmo às 9 da noite. Exato. Mas é isso, eu poder assistir a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se você quiser assistir, vocês estavam falando na TV, se eu quiser assistir na TV, se eu quiser assistir no celular. E hoje o movimento da gente ver o YouTube numa tela de um bar, num aeroporto, essa é a mudança significativa, a transformação que a gente viu ao longo do tempo, mas que, assim, são trilhões de aprendizados. Eu digo que é o emprego que eu nunca fico entediada, porque todos os dias é uma coisa diferente. Sempre tem um pepino lá. Sempre tem alguma coisa pra gente resolver. Mas no final é muito gratificante ver o crescimento dos canais, porque é isso, pra gente o crescimento de vocês é o nosso crescimento. O crescimento de milhares de criadores que surgem, novas gerações, os criadores mais antigos, os que tornam empreendedores criativos, tudo isso faz parte de um conjunto. E você falou muito bem, tem alguns exemplos, vocês servem de exemplo para outros que querem começar. Com certeza o Casé também, mas muitos outros servem. Tem educadores que mudaram a forma, que são verdadeiros rockstars, assim, de andar na rua e falar, você me ajudou a passar no Enem, você me ajudou a passar na faculdade. Isso é demais. Mas as pessoas, criadores também têm que, né, ser resilientes, continuar, não é achar também que vai postar um vídeo lá que o negócio vai, mas, né? se você tratar como negócio... Exato, tratar como negócio. Tudo acontece no negócio. É por isso que também o YouTube tem vários mecanismos de diversificação de receita. Claro que uma grande parte da receita do YouTube e dos criadores vem através de anúncios. Mas a gente tem o nosso serviço de assinatura, monetizações alternativas, como Superchat, clube de canais. A gente tem 10 diferentes formas de monetizar, justamente para ajudar os criadores a transformarem os seus negócios, seja através de cursos, seja através de conteúdo gratuito, que possa levar para outros tipos de conteúdo, outros tipos de canais, mas são como negócios dentro do YouTube. Você falou do aeroporto, eu lembro, cara, eu tava voltando lá do Rio, da transmissão lá da Casé, que inclusive a gente participou, e tava bem na hora da Rebeca, do salto da Rebeca. Sim. Cara, eu lembro todo mundo no aeroporto, no celular, assim, assistindo, e, cara, quando gritaram é ouro, cara, todo mundo no aeroporto, então, legal, né, assim, um exemplo. E o engajamento, o YouTube bom. No final, ele fica num lugar, fala que ele é um monstrinho, assim, porque é uma plataforma de distribuição de conteúdo, você assiste na televisão, um grande streaming, mas é também uma plataforma de engajamento. Eu, às vezes, até não consigo assistir o jogo, porque eu fico olhando muito os comentários. Você imagina que é uma partida de futebol, você tem todos os times, eu tenho uma relação de amor e ódio com os comentários lá. Imagino. Nossa senhora, porque... Os comentários? A gente vai calejando a não olhar muito, porque é meio terra de ninguém. Tem um bom filtro, mas eu sou aquela que tô assistindo na televisão e no celular, porque aqui eu fico olhando o que tá acontecendo, as pessoas comentando, e ali prestando atenção, quantos views, quanto ao jogo. Você olha de forma diferente ali, você fica olhando... eu olho como produto, né? Bom, você, voltando agora um pouquinho para a parte do esporte, a gente está falando que você treina na BR Sports, né? Do Ortiz, que é técnico da seleção brasileira de triatlon, tudo. Você não teve vontade... Eu comecei com Ortiz e agora tô com o Pedro Keller. Você tá com o Pedro Keller, então ia chegar nisso, assim, você teve vontade de fazer triatlo? Você já foi pro triatlo? Você estava contando ali um pouquinho das suas experiências em cima da bike, nadando. Eu, como eu disse, eu nadei, né, uma vida toda, desde pequenininha.
A bike, eu sempre fui aquela mais medrosa, mas na época da pandemia, eu também resolvi comprar um rolo, coloquei a bike na minha casa, ensaiei muito e até fui fazer provas curtas de triatlon. E aqui tem, porque assim, pra mim vocês me chamaram pra ser a vida real, né? A gente tem 2 grandes aprendizados. Então, eu fiz os curtos, muito puxado, porque a mesma amiga a Letícia, que levou a gente pra maratona, resolveu fazer triatlon. Então, ela já fez Letícia, 70.3. A Letícia é danada. E aí, eu comprei o rolo, e aí fui fazer o primeiro simulado ali no Riacho, com o pessoal da BR, Santo Ortiz, do meu lado. E eu nadando na piscina, 3.000 metros, já nadei 4.000 metros e tal. Eu falei, bom, vou nadar 750 metros aqui. Tranquilinho. Mas era assim, escolhi o dia imperfeito, porque dia que choveu, aquela coisa que era um lodo total. E aí, quando eu comecei a sair, aquelas pessoas batendo em mim e tal, eu fiquei desesperada. E aí, o Santo Ortiz, porque ele tava lá na canoazinha dele. E eu falei, Ortiz, eu não consigo nadar. Eu passei mal, assim. E aí ele falou, não, você vai ficar só aqui. E aí eu não fui pra lá fazer o simulado. Depois eu continuei. Aí, depois disso, eu treino no Pinheiros com a Gisele. E eu, por um bom tempo, nadei de olhos fechados na piscina. Ela nem sabia disso, na verdade. Mas que era para eu poder ter essa sensação de entrar em qualquer outro lugar para fazer uma prova de triatlon e não passar mal. Aí eu fiz Aí eu fui pra bike, né? A gente tinha que ir pra bike. E essa coisa de clipar não era muito comigo e tal. E eu recebi uma dica uma vez que era clipa um pé e o outro você deixa um tênis normal, sem clipar, para você sentir essa segurança. E foi super boa essa dica para mim. Então, para quem começa, como eu, e tem medo da bicicleta, isso foi muito bom. E aí eu fui fazer um desses curtos, acho que 2 vezes, assim. Mas o rolo tá lá. Tá lá. Mas eu falei para você também, assim, acho que é uma questão de escolhas e de priorização de tempo. A corrida, para mim, por mais que no longo da maratona você também se dedique muito tempo, é diferente, né? A bike é um tempo a mais para você sair, para você... Tem a questão da segurança. Eu preciso treinar de manhã, as coisas funcionam para mim pela manhã. Então, assim, tem escolhas e renúncias ali que você tem que fazer. E por isso, tanto que agora no ciclo da maratona, eu deixei a natação, tô mais focando na musculação e na corrida. Depois que passar a maratona, eu volto mais pra natação. Eu aprendi a viver esses... que antes eram muitos dilemas e que eu queria que tudo se encaixasse na minha vida, porque eu precisava fazer um pouco de tudo. E ao invés de fazer um pouco de tudo, eu prefiro fazer mais das coisas que eu preciso naquele momento, porque vai fazer mais sentido. Eu sei que eu preciso fortalecer para poder estar com mais força para encarar a maratona, e aí eu dedico a ele. Ô, mas Paty, tá lá, tem um rolo. Tá lá. uma hora vai, uma hora minha volta. Minha mochila de natação tá sempre pronta. Uma hora volta. Ô, Paty, futuro, assim, YouTube mesmo. O que vocês pensam? Se tem alguma coisa que vocês já veem de mudança, assim, no perfil do público? Tem alguma coisa, assim, que você possa falar também, né? Futuro, né? Eu digo que a gente sempre tá construindo o YouTube do futuro nesse olhar do presente. Assim. A gente tá o tempo inteiro construindo o que é o YouTube do futuro. E eu acho que isso vem muito porque não é uma plataforma que ou você consome formato curto aqui no celular, ou você está assistindo na televisão. Tem uma oportunidade, obviamente segue com um desafio enorme de ser uma multiplataforma, com multiconteúdos, com multidispositivos. O nosso foco é crescer de forma sustentável e saudável. Então, é continuar trazendo inovação. Acho que falar de futuro é inevitável, a gente tem que falar de inteligência artificial, que sempre esteve com a gente, há muitos anos faz parte do Google, faz parte do YouTube, mas hoje a gente vê um outro nível, uma outra camada de inteligência artificial, especialmente para a parte criativa. E isso me deixa muito animada.
A parte de produção de vídeos, eu não sei se vocês têm testado muitas dessas ferramentas, Veo 3.0, tipo, é incrível. Quem deve usar ali, ó, Veo 3, o menino que tá ali fora. Olha lá. E, enfim, tem muita mudança significativa na parte criativa e até de liberar vocês da parte analítica para vocês extraírem o que for mais fácil para poder criar conteúdo que é importante para vocês e que é importante para quem consome. Dublagem automática, que eu acredito muito, especialmente para um país como o Brasil, que a maior parte do conteúdo é consumido em português. A gente vê muito isso, né? Dos filmes serem consumidos, os dublados, porque quando a gente fala do Brasil, é assim que o nosso consumo acontece. Agora, com a dublagem automática, cada vez mais natural, o conteúdo de vocês vai para fora. Imagina você falando árabe. Quem será que vai me dublar em árabe? Mas tem uns canais muito grandes lá fora. Eu já vi alguns que a minha filha às vezes clica, mas eu também já vi de turismo, enfim, coisas que entra uma dublagem e até muda o título. Eu não sei se isso é o produtor que faz ou se é algo disponibilizado para quem é grande. É isso? Não. Na verdade, é que isso ainda está em formato de testes e cada vez mais a gente vai ver esse que a gente chama de rollout ao longo do tempo, num curto, médio espaço de tempo, para mais criadores. Justamente porque a gente testa para ver que está dando certo, com qualidade, que faz sentido e assim também a inteligência do algoritmo, da máquina, ela consegue entender se isso funciona em escala. A gente vai ver isso cada vez mais. Testa pequeno, deu certo... Escala... Libera pra galera. Ele não tem mais testa Google. pequeno ali, né? Porque tudo é grande. Tudo é grande. Falando assim, esse número ele é desatualizado, mas são mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma. Não sei nem dizer coisa, o que é isso, né? É muita coisa, né? Então... Como é que armazena tudo isso, Thiago? Uma nuvem muito grande. Muito grande, né, cara? Muito grande. Muito grande. Bom, muito bem. Podemos ir para o nosso momento dos quadros, né, Fabião? Vários quadros que nossa convidada Vocês são muito profissionais, falou que adorou os quadros, então vamos começar Eu achei divertido. O Momento Z2. Paty, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser vida profissional, esportiva, o que você achar. Podia ficar mais um podcast, vocês me chamam para mais um só para contar de tudo que deu errado. Esse. Eu vou falar de uma situação que tem a ver com corrida também, mas tem a ver com essa parte de motivação. Quando vocês me perguntaram, mas eu fiz Amsterdã e aí eu falei que eu nunca mais ia fazer outra. A gente se inscreveu para Chicago. E aí veio 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia veio, não teve mais corrida de rua, né? Não tinha nada. Passou 2021. E aí eu falei, gente, eu não quero ter esse ato na minha vida de maratona, porque na minha cabeça eu estava muito focada em fazer uma melhor do que o que eu tinha feito a primeira. E aí não tinha... até acho que começaram a liberar as provas fora, mas era muito mais difícil pra gente viajar e tal. E aí eu acabei me inscrevendo em Florianópolis. E a prova ia acontecer em julho, mas a pandemia ainda não tinha acabado. Aí foi para agosto, setembro, outubro, aconteceu no final de novembro. E aí eu ia olhando ali no aplicativo de previsão do tempo. Eu falei, nossa, tá ficando quente, né? Esquentou. E eu que treino muito cedo, tava preocupada. Mas fui pra Floripa, minhas amigas que eu falei. A Letícia tava? Letícia. Ah, tá bom. Grande Letícia. Grande Letícia. Cíntia, Karina, todas foram. E elas foram correr meia maratona, sabiamente. E eu fui a única que fui fazer a maratona com o Ortiz. Né? E aí a gente fez linda, maravilhosa a meia maratona, beira-mar. Muito legal a prova de Floripa, até a meia maratona. Passou dali. Fundão lá, né? Era rodovia, estrada, túnel. E aquele calor, aquele asfalto, era cena de Walking Dead geral, assim. Que ano que você fez? 2021. 21, eu fiz um ano depois, 22. Mas não sei quando, foi em novembro, final de novembro. Foi agosto ali. Abriu o solzão e tal, e aí eu, assim, caos, foi a pior prova que eu já fiz. Chegou no quilômetro 33, que eu lembro, eu peguei meu celular, eu mandei uma mensagem por ti e falei, não dá. E avisei as meninas, porque eu falei, eu preciso... Só que eu não tinha ambulância, não tinha nada, eu precisava ir embora. Aí eu avisei e falei, meninas, eu não consigo mais. Meu corpo inteiro travou. Aí elas falaram, a gente tá no quilômetro 36. Eu tava no 33. Falei, agora eu preciso ir. O hotel.
E meu filho, o Léo sempre falou pra mim, falou, mãe, se você chegar na metade, você tá no 30, é melhor você ir até o final do que voltar a 30. Com certeza. Tem um ponto. E aí eu falei, não, agora eu vou. E quando eu chego assim, eu começo a ver, juro, na rodovia tinha uma muretinha, as meninas ali sentadas em cima com uma Coca-Cola na mão. Aí elas me deram a Coca, que é uma sobrevida, né? Aham. E elas terminaram de correr comigo a maratona. Então, elas fizeram mais 6 quilômetros. Legal. E foi o que me fez chegar até o final, assim, porque eu não tinha mais energia, não tinha mais motivação, não tinha mais nada. Então, no final, não foi uma boa prova, mas eu acho que a corrida, a corrida pode ser, você pode fazer sozinho, mas ela não é solitária, né? Se você entender o contexto da corrida. E essa é uma boa prova disso. Tá vendo? A Letícia te coloca nas furadas, não, mas Letícia, também tá lá. Não me deixa, né? não. Te dá forças também. Bom, a Z2 te mandou um kit pra você usar aí no seu ciclo pra Berlim, né? Obrigada, Zé. Imagina. E quem quiser conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado. Você vai ser direcionado lá pro site deles. E eu conheço, eu adoro esse aqui. Tropical Fruit é muito bom, hein? Muito bom, muito bom. E tem, além do gel de carboidrato, tem o pó de carboidrato, tem os salts também. Tem os salts do quê? Em pote, Fábio Bessa. Olha os 2 potes aí em cima. Pra você personalizar a sua suplementação. Tem o de 500, tem o de 1000 miligramas, tem o dosador aqui. Tem um dosador que mostra a quantidade de sódio que você tá pondo. Então, ó, maravilhoso. Produto novo da Z2 aqui. E tem o nosso cupom STEMAZ2, 10% de desconto em todos os produtos. Acesse aqui no QR Code e seja feliz. Muito bem, continue ajudando a gente, né? E eu não conhecia esse daí. Então, agora, ó. Tem aqui, vou abrir aqui. Vai abrindo aí, Thiago Calma. Cuidado pra mostrar. Não, tá não fechado. Deixa aí. Não, a gente vai usar aqui depois. O Fabião toma sódio. Eu uso, sabia que eu tomo junto aqui? No pra meio não ficar da gravação. tomando só, pra tomar um pouquinho de sódio. Pra não dar uma hiperidratação só com água, né? Porque isso aí dá dor de cabeça também, se tomar muita água, não dá? Muita água tem que balancear, né? Olha, ó, vem com o dosador aqui, ó. Mostra o dosador aí. Bom, excelente, hein? Pouca sujeira, graças a Deus. Pouco pó. Muito bom. Bom, já vou testar aí pra pra maratona, ainda tem tempo, né? Tem. Dá tempo de testar. Muito bem. E a gente também pede indicações de leitura, livro, coisa que você acha que é legal indicar pra... Ou séries, ou alguma coisa pra assistir no YouTube, algum canal. eu não costumo indicar canais pra não, né? Não gerar nenhuma... Livros, poderia indicar vários, mas tem um que tem a ver com isso aqui, que pra mim é em forma de corrida, em forma de poesia em forma de corrida, que é do Murakami, e é o que eu falo quando eu falo de corrida, né? Eu adoro ele é um romancista e eu adoro os livros dele, mas esse é completamente diferente. Eu já li, não sei se 2 ou 3 vezes. Toda vez que eu vou correr uma maratona, eu leio o livro dele. E eu acho que eu recomendo também para quem não corre, né? Não precisa correr para ler o livro dele. Mas eu adoro. O que eu falo quando eu falo de sobre correr. Esse livro é um livro, tem que fazer uma estatística das indicações, mas esse tá num dos mais indicados. Foi? Vamos jogar todos os episódios na inteligência artificial. Será que já dá pra fazer pedir isso? pra ela jogar falar os links lá no Gemini lá eu quis trazer um livro mais a ver com corrida, mas também não precisa correr pra ler. O do Drauzio também, eu gosto muito do Correr. Eu acabei de ler agora, viu, Fábio Bessa? Parabéns, Drauzio, aliás, o Drauzio vai correr Berlim. Olha só, né? Ele tem um canal maravilhoso no YouTube. Tem, né? Drauzio, queremos você, Drauzio. Drauzio, chega aí, estamos tentando. Vou mostrar pra ele, então. Mostra pra ele. Fala, tem os 2 meninos lá, ó. Tem um podcast super legal. A gente já chegou na... assessoria dele, eles respondem com educação, tudo, né, que questão de agenda e tal, mas sempre deram atenção, mas é difícil, assim, eu entendo também, né? É que ele tem tanta coisa pra resolver com relação à saúde. Mas, você nunca parou pra falar das suas maratonas, assim, você escreveu um livro, mas normalmente podcast, quando chamam, é pra falar sobre outros assuntos, aqui seria legal. Vou tentar, em Berlim. Conto com você, Paty. Vamos lá. Manda as passagens de Berlim pra gente. A gente faz lá. No YouTube. Faz lá em Berlim. Muito bem. Bom, é o momento que a convidada dá uma dica e a gente dá dicas para você conhecer a 4 Investimentos, que é um escritório do grupo da XP que está com a gente há muito tempo, né? A Ju, desde lá de 2022, quando a gente subiu um documentário no YouTube, que tem até hoje. Olha. Kona, se você digitar Kona
Estema, vai aparecer lá o documentário da Ju, que foi correr lá. E na época foi quando a gente começou a se aproximar da 4, né? A 4 tava com quanto na época? Na época tinha 1.2 bi, agora tem 1.4 bi. Então vem crescendo aí todo ano, né? 200 milhões, né? Então, tem 4 escritórios, tem mais de 40 assessores. Mandou um presente pra Paty, né? Mandou um presente pra quem tá ouvindo também. É isso aí, bom, quem tá ouvindo, a A4 deixou aqui um seguro viagem pra vocês, né? Pô, vai fazer Berlim, vai fazer Amsterdã, Chicago, Nova York. Pô, viajar precisa de um seguro viagem. Então tem o QR Code aqui do lado também, seguros viagens da Almint. Você tem 20% de desconto no seguro com o cupom STEMA20. E não só no seguro viagem pessoal, mas no seguro viagem de bike também para os triatletas. Então se você se interessar, escaneie o QR Code e use o cupom STEMA20. Muito bem. E mais um momento muito aguardado. Só quero agradecer, então, o quadro. E eu não sabia que era... Não falei por isso que eu gosto do quadro de vocês de marcas. É que eu acho que vocês fazem de uma forma muito... Light. Mas obrigada também. Fica muito, né? Muito merchan, né, Thiago Camões? Não, bom. Mas essa parte agora é uma das partes mais aguardadas, sabe por quê? Porque tem novidades rolando aqui. Cara... Pessoal triatleta. Porque vem uns triatletas pra ouvir, né? Esse ano acabou, gente. Acabou as vagas do... Será que esse episódio tá sendo lançado antes de São Paulo ou não? Talvez seja no hiato ali de São Paulo. Na semana, um pouquinho depois. Mas enfim. Acabou a vaga pra Floripa e Paracaju. Não tem mais. Não tem. Quem tem? A Cashme. Mas vamos lá, antes de falar das vagas aqui, a Cashme é uma fintech do grupo Cyrela, né? Então o pessoal conhece a Cyrela, a tradição da Cyrela. E faz o quê? Crédito com garantia de imóvel. Então, às vezes, você precisa de um crédito para impulsionar os seus sonhos, né? Às vezes, você precisa de capital de giro para ajudar em algum investimento que você vai fazer. E ela faz essa modalidade que chama Home Equity. Então, você tem um imóvel, você põe como garantia e aí você consegue um prazo maior para pagar, você consegue... Taxas menores, um juro, uma condição menor. E ela, como impulsiona os sonhos, ela gosta de saber se você... teve alguma pessoa ou algum momento que impulsionou a sua carreira, que dentro que você possa lembrar aí, ou talvez uma pessoa, alguém que fez essa mudança para onde você está hoje. Uhum. Puxa, eu tive vários, A Letícia. Letícia, Karina, assim. Eu tive várias pessoas, eu digo que são mentoras, formatinhos de anjo, amigas, mesmo, assim. Eu tive meu marido que me né, falou para eu não parar de trabalhar, para eu continuar, porque se ele não tivesse falado, eu não estaria no Google hoje. Eu acho que a Cíntia, foi interessante, uma vez a gente estava correndo essa SP City, e o relógio das 2, ninguém tinha colocado para carregar, então a gente falou, vamos só correr? Vamos. E a gente correu, foi conversando e tal, e eu lembro só que... eu tava num conflito, assim, porque eu falava, poxa, meus filhos eram pequenos, eu tava fazendo um curso fora, e eu tava com muita culpa, assim, sabe? Que eu falava, poxa, eu trabalho bastante, eu tô estudando, não tô com eles. E aí foi uma corrida inteira da gente conversando, e ela me deu, acho que ela nem sabe disso, mas que ela me deu muitos bons conselhos. Teve um especial que foi isso, ela falou, Paty, transforma esse sentimento de culpa em algo que seja muito bom pra eles, assim. É um baita orgulho. Na verdade, você tá estudando em Harvard, que eu nunca tinha imaginado, e você trabalha no Google. Quer sentimento maior de orgulho pros seus filhos e pra você do que isso? Ou você vai transformar isso em culpa e tal? E aquilo foi uma virada de chave, assim, muito louca pra mim, porque eu falei, é isso mesmo. E aí eu passei a compartilhar mais com eles. Eles eram muito pequenos ainda, em 2017, mas o que eu tava fazendo lá, e eles falam, assim, muitas vezes, eu quero estudar lá, eu quero... Então eu fui tentando transformar muito isso, sabe, de orgulho. Então eu digo que foi um impulsionador, porque, especialmente, acho que nós, mulheres e mães, a gente sofre com isso, de, eu não consigo estar 100% aqui ou 100% aqui. E você ter os seus objetivos e conseguir chegar lá, ou... Na verdade, tinha muita coisa aqui que eu nunca sonhei que pudesse acontecer comigo. Então, transformar isso em orgulho para mim e para eles mudou completamente a chave das coisas que eu podia alcançar, sabe? Que bonito. Muito legal. Bom, então é a Cíntia. Agora é a Cíntia. Agora é a Cíntia. Não, e aproveitando aí, nesse momento, assim, para você conhecer a Cashme, por que a gente falou das vagas, né? Porque se você for lá e já estava procurando, às vezes já está procurando uma linha de crédito, né? Procurando
E aí, vai conhecer a Cashme. Se você for um triatleta, o que você pode ganhar ainda quando você assinar um contrato? Exclusiva, vaga exclusiva lá pro 70.3 de Aracaju ou de Florianópolis. Isso, porque de São Paulo já deve ter passado, né? Mas tinha 5 vagas, né? Mas tem, enquanto durar, é claro que não tem para todo mundo, né? A gente consegue pôr muitas pessoas lá, mas, 5 por etapa já tá muito bom. E caso você não... por esse QR Code aqui, tem um QR Code só por esse caminho. Mas caso você não seja triatleta, você pode converter esse valor com o quê? Créditos para Centauro. Para usar lá, comprar uns produtos esportivos na Centauro. Quanto que custa uma inscrição para um 73? Mais ou menos uns R$2.500. $500, é isso. Você pode falar, eu não sou triatleta, mas eu vi lá no Estema, fala lá que eles convertem para você usar em crédito na Centauro. Então você sai com o seu crédito e ainda ganha um agradozinho. Muito bem, então se você quiser, o QR Code tá aqui, tem que ser por esse caminho, tá? Pra gente saber que vocês foram lá pelo Estema conseguir o crédito com garantia de imóvel da Cashme. Bom, passando para o nosso próximo quadro aqui, é o momento Cupá. Que Cupá é a marca que tá aqui, vestindo a gente. Vim com a camiseta vermelha, Fabião preto como sempre, né? Não muda nunca. Eu não vim! Não, mas tudo bem. Cupá, Paty, significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber de você a que princípio você é leal, que você carrega desde lá de trás, você não abre mão de jeito nenhum. Bonito isso. Bonito, é uma palavra, vem lá do Havaí, Cupá. Eu acho que é o senso de justiça, assim, pra mim e vem muito da minha história, da minha família. Eu falo que é muito menos sobre herança, mas é muito mais sobre legado, sobre valores inegociáveis, sabe? E essa coisa de senso de justiça, ela, pra mim, ela permeia tudo. Como executiva, ou quando eu tô numa mesa de conselho, como mãe, no trabalho, pra carreira, pro meu time. Desde uma meritocracia e perseguir isso, até essa questão da acessibilidade, de acreditar que todo mundo tem que ter oportunidade. E entender o meu lugar de privilegiada e poder abrir outras portas para que as pessoas possam também conseguir o que elas precisam, o que elas querem, o que elas têm por direito. Então, para mim, senso de justiça é muito sobre capacidade de é muito mais do que entender o outro, sabe? Mas é poder ter certeza que todo mundo pode fazer o que eles querem. E é isso, assim, acho muito bom, bonito, muito bom. Bom, se você quiser conhecer os produtos da Cupá também, tem um QR Code aqui do lado, vai ser direcionado lá para o site deles, tem o nosso cupom, Estema, 10% de desconto, então tem as camisetas, tem shorts, tem meia, boné, a linha feminina também, que tá vendendo bastante, né? A Bruna me falou que tá, a linha feminina tá bombando. Para os triatletas também, tem o macaquinho aéreo, macaquinho super aéreo, então QR Code aqui na tela, usa o cupom do Estema. E para finalizar o momento dos merchans aqui, né, tem o nosso cupom na Centauro, cupom Estema também. Você tem 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se você precisar do quê? Um tênis, né? Que mais, Fábio Bessa? Qualquer tipo de... Estão comprando bastante tênis lá. Tênis? Cara. Bastante tênis, tênis de placa, né? De tudo, cara. De tudo, cara. Taco de beisebol, Taco de beisebol não ainda compraram, não. Cara. Taco de golfe. Prancha de surf. Prancha de surf, barraca, o pessoal comprando. Então, qualquer artigo esportivo que seja vendido e entregue pela Centauro, usa o nosso cupom Estema. É isso, seu Fábio Bessa. É isso, muito bom. Eu tenho 2 perguntas para fechar. Eu sempre tenho as perguntinhas, né, do final. Ô, Paty, eu lembro, eu não sei se você vai saber, mas eu acho que sim. Teve uma época que vocês estavam produzindo conteúdo também, o YouTube. Eu lembro que tinha umas séries e tal. Teve até a série do Fred, do Desimpedidos ali. Vocês também se aventuraram um pouco nesse lance de produzir os conteúdos? Não só de ser a gente se aventurou, mas a gente entendeu que a gente já tem um outro lugar. Já tem gente boa que faz isso. Não, e que, na verdade, o coração do YouTube, ele faz parte em compartilhamento de receita, como nenhuma outra plataforma faz. Então, a gente é pioneira, nasceu de forma disruptiva para compartilhar mais de 50% da receita com quem cria conteúdo. E é esse o lugar que a gente tá. Conteúdo de todos os tipos, mas não é produção de conteúdo. Boa, muito bom. E, para finalizar, que a galera ficou até o final aqui, dicas para os produtores de conteúdo, assim, o que fazer, assim, se tiver alguma coisa essencial para a galera fazer. Mas aí você me
pegou no último minuto. No último não tem mais minuto. E não tem uma fórmula. Não, tem várias fórmulas. Mas eu posso dar dicas para vocês compartilharem com o pessoal. Ótimo. A gente tem várias, que eu digo assim, de escolinha de criadores que estão no YouTube, inclusive, que você pode entrar, acho que no canal do YouTube Brasil. Eu preciso confirmar. Mas que tem várias dicas, porque é o que vocês falaram, assim, tem desde dicas se você quer fazer algo como vocês fazem, e outras, né? Você precisa entender como a plataforma funciona, questão de direitos autorais, das políticas de comunidade. Tem muita dica. Eu sempre digo que a gente precisa aprender com o que deu certo, o que não deu certo também, pra gente começar dali. Vou passar para vocês o link, vocês compartilham aí com Procurem com no todo YouTube. mundo. Procurem Não, no procurem YouTube. no YouTube. É que eu não tô com meu celular aqui, mas senão eu já falava Depois pra a gente vocês. deixa pra galera. Obrigado, viu, Paty, Maravilha. por ter vindo. Obrigada a vocês. Foi muito legal. Se você quiser deixar recado final aí pra galera, qualquer coisa, acessem o YouTube, procurem Acessem tudo lá. o YouTube, inscrevam no canal. Isso. E parabéns pelo trabalho de vocês, porque é isso, assim, o trabalho de vocês inspiram outros a fazerem o que vocês, mas eu também quero que vocês cresçam cada vez mais. Vamos nessa. Obrigado, viu? Bom, Valeu. então lembrar você que tá assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, compartilhar. No Spotify também você pode fazer a mesma coisa. E no Instagram a gente tá lá como @STEM Esportes. Chico Amura, Fábio Bessa. Qual que você tem Instagram lá, Paty? Ou não posta muita coisa? Não, eu não posto muito e ele Family é fechado. É fechado. Pra family. Então, no Instagram, o YouTube tem Instagram? Deve ter, Tem, né? claro que tem. YouTube Brasil também. @YouTube Brasil. É isso, né? É isso aí. Até o próximo episódio e tchau. Valeu. Valeu. Boa.